Bom, óbvio, estrear a derrota é complicado, um campeonato tão curto e tão difícil, né? A gente sabia da dificuldade do jogo, óbvio. Foi um jogo de um time que treinou 2 meses contra um time que treinou 15 dias, então a gente entendia qual era a estratégia que a gente precisava usar, né? Segurar um pouco o jogo, explorar os contra-ataques, para depois, no último terço do jogo, a gente tentar pressionar com a molecada nova que a gente tem no banco. Infelizmente a gente tomou o gol justamente quando a gente ia mudar um pouco o perfil, mas se você pegar o contexto geral do jogo, as oportunidades em si, quem teve foi o Flamengo, a gente precisa caprichar. E agora estou muito feliz pelo comportamento da equipe, pela organização ofensiva, defensiva. Como eu falei, repito, a gente pegou uma equipe muito qualificada, não deu oportunidades para o adversário. E agora recuperar todo mundo, porque a gente tem um grupo muito curto, a gente precisa recuperar para o jogo de sábado. Ô Felipe, os 2 principais jogadores, né, do Atlético foram anulados ali, né, no ataque, tanto pelo meio o Felipe Pará quanto o Smith. De uma certa forma, o Flamengo poderia ter sido um pouquinho mais ousado na questão do ataque, já que o setor defensivo trabalhou tão bem? Como eu te falei, se a gente estuda futebol, né? A gente vive disso aqui, a gente analisa. Se você analisar as oportunidades de gol, acho que o Flamengo teve umas 5, 6 oportunidades bem claras, e oportunidades claras a gente não deu para dar um carro. Então o contexto geral do futebol é esse. Para que você entra no jogo e aonde que você vai criar, né? A gente anulou bastante, a gente sabia da força dos 2 atletas que vocês citaram, né? A gente fez um bloqueio ali com 2 atletas jovens, né? 18 anos. E exploramos os contra-ataques, tivemos 3 oportunidades no primeiro tempo, no final tivemos mais 4, bem claras de gol. Então isso é bem relativo, né? Hoje em dia no futebol, às vezes tu tem muita posse, tu não tem tanta agressividade, às vezes tu tem pouca posse, tem mais agressividade, isso faz parte do futebol. Você falou de tempo, né? Que vocês praticamente não vão ter agora nessa sequência de Série B, já que a competição está em andamento. Já pensa no Piauí, qual estratégia montar, vai manter esse mesmo perfil, como é que é o seu pensamento? Óbvio, percebo, eu tenho um perfil de trabalho, gosto de ser um treinador que pressiona bastante, mas eu também não sou doido, né? Com 15 dias eu não posso jogar 90 minutos em cima o tempo todo, porque eu vou perder jogador e meu time vai cair de produção, né? Como eu falei, a gente trabalhou uma estratégia, estava dando certo. Infelizmente a gente tomou gol numa situação que foi trabalhada, né? Uma bola na área, mas como eu falei, a gente estudou também um pouco o Piauí. A gente precisa ir jogo a jogo, porque o campeonato é curto, mas a gente também trabalhou pouco. Eu não posso querer que o meu perfil seja imposto ao grupo, porque a gente não tem condições físicas para isso, a gente não tem elenco recheado para isso, então a gente tem que tentar dosar. O meu trabalho aqui dessa vez agora é tentar dosar o pouco tempo de trabalho com o perfil de trabalho. Sobre a questão do elenco, Felipe, pesa na hora de montar as estratégias, né, de enfrentar o adversário? E só para finalizar uma última pergunta, do outro lado alguns jogadores saíram lesionados, você ficou preocupado e também atribui essas lesões ao gramado? O gramado ele não está em boas condições, nem o gramado do Piauí tem boas condições, então a gente entende que isso pode acontecer. Graças a Deus, os nossos atletas sentiram somente o cansaço, que é normal, como eu falei, foi pouco tempo de trabalho, mas independente de ter trocas com jogadores experientes ou jovens, o que importa é o perfil, né? A gente terminou o jogo aí com vários moleques da base, e eu sempre falo para eles, cara, futebol é 10 contra 10, uma bola redonda, e quem tiver mais personalidade, vocês conseguem correr, vocês conseguem chutar, vocês conseguem se movimentar, então é só entrar tranquilo, esquece, tá jogando contra time profissional, desenvolve o jogo, e no final do jogo a gente teve várias oportunidades com a molecada, né? E a gente precisa ter um pouco de cautela nesse tratamento de base, intercalando com o profissional, porque de repente se eu queimo minha estratégia de jogar com os moleques segundo tempo, a gente não tem uma troca de velocidade, então é tudo indo aos poucos, como eu falei, repito, meu trabalho aqui é tentar dosar essa juventude com algumas experiências que a gente tem, para a gente não perder jogador, porque a gente sabe que o campeonato é bem difícil, foi somente a estreia, mas sábado já tem jogo de novo. Obrigada.